a partir deste momento, os judeus começam a serem perseguidos em Portugal. Né? Foi um período sombrio da história portuguesa e teve um impacto devastador sobre as comunidades judaicas, forçadas à conversão ao cristianismo e posteriormente perseguidas sob suspeita de praticarem o judaísmo. Virou crime, né? Virou crime, praticar o judaísmo. A Inquisição, estabelecida em 1536, tornou-se uma ferramenta poderosa usada pela coroa e pela igreja para consolidar a fé católica e eliminar práticas consideradas heréticas. Aí, para você que estudou um pouco a história do Brasil, a colonização brasileira, esses jesuítas, né, os padres... Jesuítas, dominicanos, existiam várias ordens, né? Várias ordens, eles vieram para o Brasil evangelizar os índios. Né? Ver se os cristãos novos estavam realmente praticando o cristianismo, com certeza. Evangelizar os índios, converter os índios, e aí nós conhecemos todas as atrocidades. Sim, a igreja, né, o colonizador português, ele traz a sua cultura, né? Há alguns anos atrás, né, nós víamos, Paulo, que na escola que os professores ensinavam que eles trouxeram a civilidade, né? Para... Civilidade extirpando a religião do outro e a forma cultural do outro, né? Hoje nós já podemos entender totalmente diferente. Bom, civilidade com o olhar da sua cultura, né? Porque para os índios, para os povos indígenas que estavam aqui e de outras origens, eles já estavam muito bem, obrigado. Né? Inclusive os indígenas brasileiros tomavam mais banho que os europeus. Claro. Né? Os europeus tinham um problema sério com banho. Não, mas tinham já uma certa evolução cultural. Bom, assim, chegam os portugueses transformando tudo, usando a religião para isso. Nesse processo de catequização de cristãos novos e de indígenas, muito bem indígenas, existem relatos... Negros. De negros também. Existem relatos de catequização que chega um padre jesuíta de Portugal e chega aqui e tem índios guaranis que eles aprendem a tocar violino, fazem canto gregoriano, esses índios, e o padre Jesus, o cardeal jesuíta, diz assim, ele disse, como é que vocês transformaram esses bichos selvagens em verdadeiras máquinas de tocar ópera? Entende? Veja o olhar que se tinham do outro acerca da realidade deles, entendeu? A igreja ela era tão poderosa, tão rica, né? E ela tinha no seu âmago ali que a forma de ser, a forma de existir, ela deveria ser a forma determinada pela igreja. Isso. Qualquer cultura. E isso é muito perigoso até os dias de hoje. Isso aconteceu na Alemanha nazista, né? Esse extremismo. A igreja determinava como a cultura, a religião, o comportamento humano, ele deveria ser. Então os índios, os judeus, eram considerados pessoas ou sub-humanos. Né? Isso. Né? Não civilizados, que precisavam ser transformados. Eu tive, Shimon, acesso a um processo inquisitorial de número 3.334, onde um homem chamado Manuel Guimarães da Silva ele é julgado, né? E nesse julgamento perguntam dele, o inquisidor pergunta nas primeiras vezes logo ali, olha, você constituía a sinagoga, porque haviam denúncias que você, os seus filhos, a denúncia foi assim, os filhos dele estavam andando pela rua e disse assim, olha, nós somos o Lucas e o Mateus, exemplo, né? Só que lá em casa nós somos o Jacob e o Abraham, entendeu? E aí começou a denúncia. Judaicos. E aí esse Manuel da Silva Guimarães, ele começou a ser interrogado. Não. Inicialmente ele hesitou. Depois ele pegou e saiu já entregando tudo. Não, pronto, eu já estou cansado desse julgamento. Nós fizemos sinagogas mesmo. Nós somos judeus mesmo e a verdade é essa. E entenda você, chegou um ponto que a pessoa foi tão pressionada que ele não aguentou. Né? E mesmo que não houvesse verdade, o que ocorre? Mesmo que não houvesse verdade, a pessoa pega e acaba até alterando e aumentando para que aquela perturbação de momento ela se acabe logo e ele já se entregue à morte, entendeu? A pressão era muito grande contra a prática judaica. Isso. Né? Existia um policiamento. Os inquisidores, eles colocavam espiões ou
fiscais, né, por assim dizendo, para ficar olhando o comportamento da sociedade, principalmente aquelas famílias, porque era muito minucioso. Os registros Isso. de judeus, quem era judeu, quem se converteu, os registros eram minuciosos. Existem os processos completos lá na Torre do Tombo e você fica impressionado com a riqueza de detalhes desses processos. Então, a igreja ela controlava exatamente tudo no comportamento da sociedade. Sejam de católicos, cristãos velhos, sejam de judeus, cristãos novos, né? Ou dos judeus que ainda não haviam se convertido, dos islâmicos. Os islâmicos, os muçulmanos também eram obrigados a se converter. Isso, Só justamente. que o povo islâmico, ele é mais belicoso, né? Isso. Muitos foram para o Marrocos, fugiram. Eles foram pro norte da África, né? Foram para o norte da África e não aceitavam a conversão forçada. Os judeus jamais envolvidos Eles conseguiram no consolidar, âmago né, da sociedade portuguesa, né? Os judeus, por exemplo, os judeus portugueses, eles estavam compondo o governo com o rei. Claro, é mais difícil você deixar um governo depois que você tem um patrimônio consolidado. Os islâmicos, a questão dos islâmicos, dos mouros assim chamados, é porque eles viviam em comunidades mais consolidadas e mais fortes a nível de espada, porque nós não temos arma de fogo ainda nesse tempo. É a guerra. Entendeu? Né? Então o que acontece? Aqui ninguém vai mexer com a gente. Vamos pro norte da África, vamos pra... Mas guerrearam por muitos anos, né? Isso, houve uma guerra de muitos anos e ali o que acontece? É melhor eu morrer. É melhor eu morrer tentando ficar com o meu povo, ficar bem, do que eu pegar e me entregar à morte aqui nessa terra. Lá eu me reconstruo. E a conversão, a ideia é essa. Né? Bom, coloca lá a nossa linha do tempo. Vamos lá. Então, em 1492, os judeus são expulsos da Espanha, resultando num êxodo massivo, 120 mil judeus. Nós estamos falando para a época, tá? Para a época, 1492, 120 mil judeus, era muita gente. Isso, né? Para a época era muita gente. É uma cidade pequena como essas aqui dos interiores aqui do Paraná. Tem cidades que são pequenas, mas tem uma quantidade massiva dessas. 120 mil, 120 foram mil realocados, foram expulsos. Em 1496, o rei Manuel decreta a expulsão dos judeus de Portugal, oferecendo a escolha entre a conversão ou o exílio, ou seja, a pressão. Você não é obrigado a ir embora. Então o Manuel faz um acordo com Aragão e Castela. Justamente. Né? Faz um acordo para casamento matrimonial, só que exige, em contrapartida, essa providência da coroa portuguesa com os judeus. Isso. Influenciado pelo Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, ele influenciava no dia a dia, né? Os outros reis católicos falaram pro Dom Manuel, olha, o senhor tem que tirar esses judeus daí e a gente casa a nossa filha com vocês ali. Entendeu? Só que aí o que acontece? Indiferente do decreto de expulsão, lá em 1492, aqui em Portugal nós temos um decreto temos um decreto de conversão. Entendeu? E aí surgem aqueles batizados em pé. Agora, o que é pior, né, o professor Paulo? O que é pior? Você ser expulso ou você ser obrigado a? Porque não é uma conversão, gente, não era uma conversão apenas religiosa. Porque o judaísmo, ele não é uma religião. Isso que é muito interessante você entender. Você, Benanus, você que tem essa origem. O judaísmo, ele não é uma prática religiosa, ele é uma cultura, ok? Uma filosofia. Então o judeu, ele não ia apenas passar a acreditar em Jesus, né? Isso. A ter a Eucaristia, enfim... ter ali a prática católica. Não, ele teria que mudar os seus hábitos alimentares, Shimon, hábitos matrimoniais. São práticas da cultura hebraica, não apenas religiosas. Então o judeu, por exemplo, uma questão prática. O judeu, ele não comia carne de porco. Mas quando ele tinha que passar por essa conversão, ele era obrigado a comer carne de porco, porque senão ele não era considerado um cristão novo. Muito bom, deixa. Outra coisa, é importante aos que nos assistem agora, por intermédio desse vídeo, que entendam uma coisa. Quando esses judeus, eles perdem essas práticas, eles ficam com práticas cristãs, e esses cristãos novos, que antes eram judeus, eles apenas têm, como nós já falamos, práticas similares de judaísmo. Entende? Então, se perdendo a culturalidade, você perde realmente o que você
precisa para fazer aquela conexão religiosa, Sim. né? Então é esse Não resgate... é só a fé, né, professor? Justamente é esse resgate que a pessoa que quer fazer esse retorno hoje para esse judaísmo, ela precisa entender que aconteceu e que isso refletiu hoje na vida dela. Isso é muito importante, um resgate cultural e religioso. É muito importante entender, a pessoa que nos assiste entender isso. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.